Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre essa história do vulcano. Saiu em alguns meios de comunicação, o pessoal veio pedir para mim, perguntando o que era, pedindo para mim fazer vídeo, então tá aí o vídeo. Vamos entender toda essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil, porque a vida tá complicada para quem quer divulgar ciência. Um exemplo é esse vídeo que eu tô trazendo aqui agora para vocês, foi divulgado aí pelo G1 com a ajuda da BBC do Brasil e eu não entendi por que eles fizeram isso agora. Não, eu tentei buscar aí as origens, vou conversar com vocês sobre isso, que é sobre o tal do vulcano. Quer dizer que do nada o sistema solar ganha um planeta, né? Um planeta que fica ali entre o Sol e Mercúrio. E essa história é bem complicadinha, é uma história muito antiga, na verdade. E eu queria sair a partir do nada, né? Começou a surgir aí várias pessoas me mandando o link. Ó, você já viu essa matéria sobre o vulcano? O que é o vulcano? Faz um vídeo sobre o vulcano, o que é isso? E eu fui atrás, li lá a reportagem que foi feita no G1, pessoal da BBC e do G1, sempre juntos ali, sempre fazendo coisa que não presta lá muito bem, muito bem. Aí eu fui atrás para saber por quê, da onde que vem a origem, por que esse pessoal resolveu agora falar do vulcano, algo que já era resolvido há muitos e muitos anos, e resolveram requentar essa matéria, requentar essa história, mas eles não contaram direito ou não contextualizaram muito bem as coisas. Antes de eu continuar, se você quer mandar sugestão de vídeo, perguntar alguma coisa, pode me mandar pelo Twitter, @SpaceToday1, ou fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com. Manda lá que eu adiciono o número de vocês fazem parte ali, a gente conversa, troca uma ideia e vocês podem mandar uma sugestão. Eu fui então procurar pela interwebs da vida porque começaram a falar de novo do vulcano. Na verdade eu não achei nada recente, ou seja, dessa semana. Mas eu achei um texto que saiu no site da revista Smithsonian. Smithsonian é um museu que tem nos Estados Unidos, é uma entidade, uma fundação, na verdade. Ela tem uma revista de divulgação científica, tem um museu, tem várias coisas. E no site do Smithsonian saiu um post lá, né, uma reportagem sobre o vulcano. Por quê? Porque no dia 12 de setembro de 2017 fez aniversário de quando o pesquisador, daqui a pouco eu vou contar toda a história para vocês, ele publicou o artigo sobre o vulcano. A publicação aconteceu em 12 de setembro de 1859, e por isso que o Smithsonian resolveu dar reavivar, digamos assim, essa história. Muitos sites, principalmente do exterior, da gringa, eu ia falar, eles fazem o quê? Quando é uma data, pega o dia de hoje, por exemplo, hoje 20 de setembro, então eles pegam um fato histórico que aconteceu no dia 20 de setembro na astronomia e colocam lá, dia 20 de setembro de 1950 e tal, dia de tal coisa. E o Smithsonian fez simplesmente isso. Ele começa, tanto o título, tá aqui embaixo, todos os links, tá? Tem um monte de link que eu achei, tá aí embaixo para vocês na descrição. Então ele começa falando que no dia de hoje, ou seja, 12 de setembro de 1859, foi publicado um artigo que falava da existência do vulcano, que é esse planeta entre o Sol e Mercúrio. Então, eu acredito eu, que o G1, o BBC, resolveram pegar esse texto aí e colocar, mas eles tiraram de contexto, porque o texto foi divulgado essa semana, quando já não tinha mais nada a ver com o que tinha acontecido lá no 12 de setembro. Isso é o que eu achei. Se alguém achar um motivo por que eles requentaram essa história, coloque aqui nos comentários para mim, que eu vou ficar muito satisfeito de descobrir por quê. Mas o mais legal de tudo isso é que me procuraram, foram atrás de mim e pediram para eu fazer um vídeo. Tá aqui o vídeo para vocês, eu vou tentar explicar um pouco melhor essa história do vulcano para a gente poder entender. A história do vulcano, primeiro esse nome vulcano, os fãs aí, os trekkers, né,
vamos pensar que é o planeta do Spock. Não é o Vulcano, ele foi dado em homenagem ao deus romano, da mitologia romana, o deus do fogo, Vulcano. Por quê? Por conta do planeta estar muito mais próximo do Sol do que Mercúrio. Mas vamos para a história então. Em 1840, o então diretor do Observatório de Paris, chamado François Arago, ele propôs para um matemático, para um cientista francês chamado Urbain Le Verrier, um cara muito famoso no ramo da astronomia, porque ele tinha descoberto Netuno. Aliás, ele não é que ele tinha descoberto Netuno, ele, através dos cálculos da perturbação na órbita de Urano, ele tinha proposto a existência de um outro planeta, e esse planeta veio a ser descoberto e foi Netuno. Então, o François Arago propôs para o Le Verrier fazer um estudo da órbita de Mercúrio. Falou, cara, estuda aí a órbita de Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol, vê se você descobre alguma coisa, e propôs esse estudo para ele. Então, Le Verrier foi lá, começou a estudar a órbita de Mercúrio. Quando ele começou a estudar, ia acontecer um trânsito de Mercúrio. Ele, a princípio, não tinha notado nada de estranho e tal, mas ele continuou ali seus estudos. Ele, depois, passar do tempo, ele resolveu fazer um estudo muito mais detalhado sobre a órbita de Mercúrio. Ele pegou dados de 14 trânsitos de Mercúrio em frente ao Sol e pegou dados aí, muitas observações que foram feitas de Mercúrio. Analisou uma série, né, de órbitas de Mercúrio, isso em 1859. E ao analisar essa órbita, você tinha a mecânica clássica reinando na época. A mecânica clássica, as leis de Newton, você conseguia calcular tudo com muito boa precisão, a órbita dos planetas, aonde os planetas iam estar e tudo mais, e usando a mecânica clássica, o Le Verrier chegou a uma confusão ali, porque ele fazia as contas usando a mecânica clássica e Mercúrio sempre estava um pouquinho adiantado do que ele deveria estar. Isso aí falando no caso do periélio. Ele deu o nome, né? O nome disso aí, na verdade, tem até um nome para esse efeito, chamado de precessão do periélio. E ele notou aquilo ali, e quando ele fazia os cálculos não batiam com o valor observado, e a diferença dava de 49 arcos de segundo. Ele ficou encafifado com aquilo, né? Por que não estava batendo, por que não estava dando certo. Então o que ele fez? Ele propôs que essa variação na órbita de Mercúrio, ou seja, a precessão do periélio que ele observava em Mercúrio e não batia com os cálculos que ele fazia, se dava graças à presença de um planeta entre o Sol e Mercúrio. E ele deu o nome desse planeta de Vulcano, o hipotético planeta Vulcano, por estar mais próximo do Sol e por Vulcano ser o deus romano, na mitologia romana, o deus do fogo. Então foi essa que foi basicamente a história dele. A grande questão é que, para você ter a confirmação de um planeta, você precisa observar. Eu sempre falo isso aqui para vocês, do planeta 9. Netuno foi a mesma coisa, embora ele tenha sido previsto por perturbações na órbita de Urano, só bateram o martelo, só certificaram a existência de um outro planeta quando ele foi observado. Com o Vulcano teria que fazer a mesma coisa. Então, começou uma verdadeira caçada, e tá aqui na descrição um artigo muito legal que eu achei para vocês lerem, tá o PDF dele aqui, chamado The Vulcano Chasers. Foram um grupo de astrônomos espalhados no mundo inteiro que começaram a procurar por Vulcano, começaram a observar. É claro que é muito complicado, porque é um planeta muito mais próximo do Sol, e naquela época você tinha os equipamentos, não eram, óbvio, o que a gente tem hoje, eram equipamentos muito piores. E eles começaram a observar. Teve muita confusão, teve pesquisador que observou a mancha solar e, na verdade, pensando que era o Vulcano, mas era uma mancha solar. Teve outros que pensaram que estavam vendo alguma coisa, mas era problema na ótica do telescópio deles, e assim foi indo. Ninguém, na verdade, nenhum desses Vulcano Chasers, nenhum dos astrônomos que começaram a caçar Vulcano chegaram a uma observação conclusiva, bateram o martelo que eles tinham realmente observado esse planeta. E ficou nisso. O Le Verrier, de um lado, defendendo que existia um planeta ali para poder perturbar a órbita de Mercúrio, e do outro lado os astrônomos de observação que não conseguiam observar de jeito nenhum o planeta Vulcano. Por conta do achado de Netuno, o Le Verrier tinha uma certa credibilidade no mundo astronômico. Então o pessoal
acreditava nele, acreditava nas contas que ele tinha feito e estava tudo certo, por isso que virou essa comoção aí para poder achar o tal do vulcano. Pois bem, o tempo passou, em 1877 o Leverrier morreu, e ele morreu acreditando que ele tinha descoberto um outro planeta que ninguém tinha observado ainda, mas que com o avanço da tecnologia, com o avanço dos telescópios, algum astrônomo então iria observar. Como em 1877 o Leverrier morreu, essa história do vulcano ela acabou esfriando muito, porque você tinha um cara que tinha feito as contas e defendia a existência do vulcano, do planeta, e do outro lado você tinha os astrônomos que não conseguiam observar. Então você não tinha mais aquele defensor da teoria de que existia o vulcano ali. Então a história acabou morrendo, acabou esfriando muito lá nos idos de 1877. O tempo então foi passando e em 1915, todo mundo sabe, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade, e a teoria da relatividade dava, na verdade, uma nova visão sobre a gravidade, dava uma nova visão, uma visão diferente do que a mecânica clássica fazia, e os pesquisadores começaram então a tentar provar a teoria do Albert Einstein, tem que provar, né? Você tem que provar empiricamente. Então teve o eclipse do Sol, de Sobral, que ajudou a provar, até hoje, né? Com as ondas gravitacionais, outra parte foi provada, os satélites e tudo mais. E eles resolveram aplicar a teoria das equações de Einstein nas órbitas de todos os planetas, porque ele dava uma nova visão da gravidade. E os pesquisadores notaram o seguinte: quando você aplicava a equação, as órbitas da maior parte dos planetas, embora seja elipse, são elipses, elas são quase circulares. Você pega a Vênus e a Terra, por exemplo, a órbita é quase circular. Mas quando você aplicava, então não mudava muito, não mudava quase nada, não tinha mudança significativa no valor encontrado pela mecânica clássica, o valor usando a teoria da relatividade, não tinha mudança. Quando você aplicava a teoria da relatividade na órbita de Mercúrio, tinha uma mudança muito grande, e a mudança batia certinho com aquela diferença que o Leverrier tinha proposto lá em 1859. Então, na verdade, a teoria da relatividade do Einstein conseguiu explicar as variações na órbita de Mercúrio sem precisar colocar um novo planeta ali no sistema solar. E aí acabou que a ideia do vulcano morreu de vez. E por que em Mercúrio, né, você tem isso? Primeiro porque Mercúrio, a órbita dele é mais excêntrica, ou seja, a órbita dele é uma elipse mais acentuada do que a órbita dos outros planetas. E com isso, no periélio, quando o Mercúrio está no periélio, as diferenças, esses desvios aí que você precisa medir, são mais fáceis de serem medidos. Nos outros planetas, como eu falei, a órbita é praticamente circular, não tinha diferença nenhuma. E outra coisa, os pesquisadores notaram que essa diferença entre o valor calculado e o valor observado aplicando a teoria da relatividade, ela caía muito à medida que você se afastava do Sol, por conta da influência gravitacional do Sol e tudo mais, tudo que a relatividade ali leva em consideração, porque o Sol está deformando o espaço-tempo. Eu não vou entrar em detalhe da teoria da relatividade, não é o objetivo desse vídeo, mas pela deformação ali do espaço-tempo, então a órbita de Mercúrio você sentia bem, e quando eles fizeram a conta, batia os resultados com os dados lá do Leverrier, lá de 1859. O Leverrier estava errado? Não, ele não estava errado. Ele só não tinha o ferramental teórico disponível e nem o ferramental óptico, né, tecnológico, para poder comprovar aquilo. Mas o cálculo que ele fez estava certo, as diferenças estavam certas, o que faltava era somente uma explicação. Isso é uma teoria da conspiração? Não é. Totalmente diferente, por exemplo, do tal do Nibiru ou de outras coisas. Ele propôs a presença de um planeta para explicar variações na órbita de Mercúrio. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora. No planeta 9, os pesquisadores estão propondo a existência de um planeta para explicar o alinhamento da órbita de determinados objetos do cinturão de Kuiper. E lá em 1859, o Leverrier fez exatamente a mesma coisa. Ele propôs a presença de um planeta para explicar as variações na órbita de Mercúrio. Basicamente é isso. Não é que o vulcano foi expulso, não é que o vulcano foi nada disso. Se propôs a existência daquilo. Com a teoria da relatividade se mostrou que aquelas variações ali eram explicadas, precisava a conta, pelo fato de Mercúrio
está perto do Sol, os efeitos da relatividade em Mercúrio são mais sentidos do que nos outros planetas. Então, o que você precisava para calcular a órbita de Mercúrio não era a mecânica clássica, mas sim a teoria da relatividade do Albert Einstein. E aí foi tudo resolvido, e a ciência, a maravilha dela é essa, porque ela se evolui, ela se autocorrige e tá tudo bem. Ninguém briga com ninguém, ninguém fica de mal com ninguém, ninguém xinga ninguém, porque a gente sabe que tudo é uma evolução. O trabalho do Le Verrier é citado, o trabalho do Le Verrier tem sua importância, óbvio que tem, mas e abriu, né? Na verdade, abriu o caminho para se provar a teoria do Albert Einstein. Se ele não tivesse feito todo o trabalho dele lá, calculado as órbitas, feito todos os trânsitos, você não teria como sair aplicando isso de maneira tão decisiva assim. Então abriu esse leque, por isso que é muito importante, a ciência é assim. Por isso que os jornais agora requentaram isso. Eu não sei porquê, sinceramente, eu não entendi porquê. Mas é uma história legal pra gente contar aqui, né? A história do Vulcano, esse planeta aí hipotético que em algum momento ali o pessoal pensou que existia. Se alguém souber por que requentaram essa história, deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. Você aí da BBC, você do G1 que estiver ouvindo esse vídeo aqui, vendo esse vídeo, por favor, fala pra mim por que vocês resolveram falar do Vulcano agora. E aproveita, fala pra mim por que vocês não explicaram a história. Porque essa história tá lá no site do Smithsonian. Por que vocês não colocaram a fonte aí? Esse é o grande problema da imprensa. E por isso que eu falo, dê like, compartilha, porque precisa ajudar quem divulga ciência no Brasil. O nosso trabalho tá muito complicado, tá complicado demais, o YouTube não valoriza o que a gente faz, não estão valorizando, não estão monetizando o vídeo, estão colocando de copyright num monte de coisa, então tá muito complicado o trabalho nosso, mas a gente continua aqui, firme e forte, por isso que eu conto com a ajuda de todos vocês. Muito bem, pessoal, o vídeo ficou extremamente longo, né? O pessoal já vai reclamar, não vai ter muita figurinha, o pessoal vai reclamar também, porque o vídeo, quando tem imagem, é mais fácil de representar. Mas o Vulcano, como que você vai ter imagem, né? Então você não tem. Vou tentar colocar alguma coisa aí no meio, só para dar uma ilustrada, vocês não ficarem olhando aqui tanto para minha cara. Mas a história do Vulcano, esse vídeo aqui foi para contar a história do Vulcano, que é essa aí que eu contei. Espero que vocês tenham gostado, espero que quem pediu o vídeo tenha gostado, todo o pessoal aí dos grupos, do Twitter que pediram, tá aí o vídeo sobre o Vulcano. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. E se você gostou, já sabe, né? Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, apoia.se/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!